Esse é um assunto muito importante para todo estudante de teologia. Se você começou agora o seminário ou começou agora a estudar a Bíblia, com certeza esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Em primeiro lugar, o que significa teologia? E em segundo lugar, por que existe uma teologia bíblica, uma teologia histórica e uma teologia sistemática? E qual a diferença entre uma e a outra? E se existe uma que é melhor do que a outra, uma que nós devemos estudar e uma que nós não devemos estudar? Bem, em primeiro lugar, vamos definir os termos. Teologia é a junção de dois substantivos gregos, o substantivo theos e o substantivo logos. Theos, do grego, é Deus. Logos é o substantivo que significa palavra e, dependendo do contexto, pode significar discurso também. Então, em certo sentido, teologia é o discurso acerca de Deus ou o estudo acerca da palavra de Deus, da fala de Deus. A teologia ela é dividida em muitas outras vertentes, mas as principais é teologia histórica, teologia bíblica e teologia sistemática. Vamos começar com a teologia bíblica. A teologia bíblica é aquela que vai estudar a revelação, a aliança de Deus com o seu povo, mas limitando-se às escrituras apenas. Já a teologia histórica é aquela que vai estudar todo o desenvolvimento da igreja, desde os tempos dos apóstolos até os nossos dias atuais. A histórica ela vai estudar bastante também a questão dos concílios, a questão das heresias, a questão do desenvolvimento da tradição, do desenvolvimento inclusive da própria teologia. Já a teologia sistemática, ela vai pegar tanto o conteúdo da teologia bíblica quanto o conteúdo da teologia histórica e vai, a partir disto, fazer uma síntese, talvez não seja uma síntese, mas a partir disso vai formar todo o seu material teológico. A teologia sistemática, diferente da teologia bíblica, ela não fica limitada às escrituras. A teologia sistemática ela vai conversar com a filosofia, vai conversar com a sociologia, com a psicologia e etc. A teologia sistemática ela também não fica presa apenas ao âmbito histórico da igreja, mas ela vai tratar no âmbito histórico, no âmbito bíblico, no âmbito filosófico e em várias outras ramificações da própria estrutura da eclésia. Nesse sentido, nós entendemos, em primeiro lugar, que as teologias elas são divididas por um propósito. Por exemplo, quando eu preciso estudar a história da igreja, teologia histórica. Quando eu preciso estudar o desenvolvimento da aliança nas escrituras, teologia bíblica. Quando eu preciso estudar toda a realização da igreja na história, nas escrituras e conversando com as mais variadas posições, nós vamos para a teologia sistemática. Existe alguma que é melhor do que a outra, alguma que nós precisamos estudar e alguma que nós precisamos nos abster? Não. É importante você estudar tanto a teologia bíblica, quanto a teologia histórica, quanto a teologia sistemática. Em suma, você precisa estudar tanto a teologia bíblica, quanto a teologia histórica, quanto a teologia sistemática, porque as três elas serão extremamente úteis para o teu crescimento teológico. Todavia, nunca se esqueçam que as escrituras sagradas é que são a palavra de Deus. Tanto uma teologia quanto a outra são desenvolvimentos cunhados pelos homens para que possamos ter uma compreensão mais facilitada. Mas muitas vezes, e não poucas vezes, nós percebemos que essa tentativa de facilitações, às vezes, nos trazem muitos problemas. A teologia ela deve ser levada a sério, mas nunca tendo ela como um estudo ou como um conhecimento à parte das Escrituras. Mas, pelo contrário, tendo ela como um conhecimento sobre as Escrituras. É a palavra de Deus que nos revela quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A vida eterna está exatamente nisto, que nós venhamos a conhecer a Jesus e conhecer a seu Pai, que o enviou para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe.